Olá pessoal, vamos dar continuidade à resolução da nossa prova, que foi aplicada em 2019.1 no turno da manhã. A gente já resolveu a primeira e a segunda, tá? Vamos resolver agora a terceira questão. Então veja só o enunciado. Dada a função f de x igual a 3x menos 2, se o x for maior do que menos 1. 3, se o x for igual a menos 1. E 5 menos x, se o x for menor do que menos 1. Então, a questão está pedindo para a gente fazer o gráfico dessa função no plano cartesiano. Então, veja só, é apenas a construção do gráfico da nossa função. Ou seja, eu estou destacando isso que é para a gente não se preocupar com limites laterais. Essa questão não é uma questão de limites laterais. É uma questão exclusivamente de construção de gráfico. A outra coisa importante, quando você vai fazer gráfico de uma função, é observar as sentenças, as leis de composição aqui da nossa função, as leis que definem a nossa função. Então, essa função, isoladamente, a expressão 3x menos 2 é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico dessa função seria uma reta. Como há uma restrição, é para x maior do que menos 1, então isso vai ser uma semi-reta. No x igual a menos 1, é só um ponto, tá? Então, x igual a menos 1, o y é 3. Então, isso é um ponto que vai ficar, em princípio, isolado, tá certo? E se o x for menor do que menos 1, a função é 5 menos x, que seria outra função do primeiro grau. Então, o gráfico também é uma reta. Então, basta a gente atribuir dois valores para poder a gente ter esse gráfico. E a melhor maneira da gente resolver é fazendo aquela nossa tabela, tá certo? Vamos fazer uma tabela, inicialmente para x maior do que menos 1, aí você faz uma tabelinha pequena, sem nada de complicação, primeira coluna o x, segunda coluna o y, e lembrando que no nosso caso o y é igual a 3x menos 2, perfeito? Muito bem. X maior do que menos 1, quando você vai atribuir valores, é obrigatório colocar o menos 1. Mas, Cláudio, não é maior do que menos 1, por que eu não começo do zero? Eu vou colocar o zero também, tá? Maior do que menos 1, a gente vai colocar o zero. No entanto, é preciso lembrar que entre menos 1 e o zero existem infinitos números reais. E a gente contorna essa situação fazendo a seguinte interpretação geométrica lá na hora do gráfico. Toda vida que eu encontrar a desigualdade aqui maior ou menor, você vai colocar lá na hora de fazer o gráfico uma bola, que a gente chama de bola aberta. Essa bola, ela não tem dimensão, tá? É só para a gente destacar, essencialmente, o ponto onde começa o gráfico com o seguinte detalhe importante. O ponto correspondente a essa bola que está aberta não vai fazer parte do gráfico, perfeito? Ou seja, vamos lá. Quando o x é menos 1, então você vem e substitui por aqui, ó, x igual a menos 1, é bem aqui assim. Então, 3 que multiplica menos 1, que dá menos 3, com o menos 2 daqui ficou menos 5, entendeu? Onde tem x, eu estou colocando menos 1. Então, 3 que multiplica menos 1, dá menos 3. Menos 3 com menos 2, menos 5. Eu não escrevi porque, como é fácil, a gente, força um pouco aí o cérebro, tá? Faz de cabeça. Quando x for zero, o resultado vai dar menos 2. Então, lá no gráfico, esse ponto, menos 1, menos 5, tá? Quando você for fazer a confecção lá, você vai colocar a bola aberta. Você não vai dar importância por esse ponto, no entanto, ele é importante na hora da construção do gráfico. Entendeu? Assim, Cláudio, não sei se eu entendi, não. Deixa eu ir lá para o gráfico aqui, a gente já pode fazer uma parte do gráfico. Quando você for fazer o gráfico, faça sempre a lápis, tá certo? Porque se for necessário fazer algum tipo de ajuste, você apaga alguma coisa, com tranquilidade. E faça também, traga ande sempre com régua, essas coisas assim. Que é para você não fazer gráficos, feios demais, tá legal? Então, faz de conta que isso aqui é o nosso plano cartesiano, tenta caprichar aí um pouco, usa uma réguazinha, eu não estou usando, mas você vai usar. Então, está aí o plano cartesiano, este do x, este dos y, e a gente agora vai marcar logo esses valores. Não se preocupa com escala, tá certo? Então, vai fazendo tudo a lápis com calma. Menos 1, 0. Está aqui o 0. É o ponto mais importante que a gente tem aqui no plano cartesiano, que sempre a gente precisa destacar.
é um ponto importante. O menos 1, bom, está aqui ele. Quando você for usar aqui no eixo dos y, não precisa usar a mesma escala, ou seja, o mesmo espaçamento que você usou no eixo do x, entendeu? Porque você, de repente, pode ter valores aqui que aumentam de forma exagerada, então você não deve se preocupar com isso. Muito bem, então vamos marcar nossos pontos, ó. Menos 1, o resultado é menos 5, então menos 5 aqui para baixo, ó. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o menos 5 que está aqui embaixo. Então, para destacar esse ponto, que tem coordenadas menos 1, menos 5, que é onde começa o seu gráfico, ó, você traça aqui uma paralela ao eixo dos y, passando pelo menos 1, e passa uma paralela ao eixo do x aqui, passando pelo menos 5. Essas duas linhas paralelas, aqui respectivamente a cada um dos eixos que você traçou, você vai ter um ponto de interseção. E é nesse ponto de interseção que você dá o destaque da bola. Eu exagerei, mas não precisa exagerar tanto assim não. O importante é você destacar e não pintar. Essa bola é a bola aberta. Isso quer dizer que esse ponto aqui não está fazendo parte do gráfico. Perfeito? O outro valor, quando o x for 0, o resultado dá menos 2. Ó, então está aqui ele. Ó. Se Flávio, tu nem coloca os outros valores, se você quiser colocar, coloca. Não é fundamental não. Então, ó, eu sei que aqui é o 0, eu sei que aqui é menos 1, aqui é o nosso menos 2 que eu destaquei, o menos 3, o menos 4, o menos 5. Aqui no menos 2, você vai dar um pequeno destaquezinho sem muito exagero, porque o gráfico vai passar aqui por cima. É só para você lembrar que o gráfico vai passar aqui, entendeu? Então, você agora vai ligar da bolinha aberta, passando aqui no menos 2. É da bolinha para, ó, em direção ao ponto menos 2. Outra coisa, não é para parar aqui não. E pega uma régua aí para poder o gráfico ficar uma coisa mais alinhada. Isso aqui é uma coisa retilínea, tá? Era uma reta que era para ser. No nosso caso aqui, uma semi-reta. De qualquer maneira, você já fez uma parte do gráfico. Entendeu? Então, super fácil, não tem problema nenhum. A outra condição na nossa função é quando o x for igual a menos 1. Mas aí, quando o x for igual a menos 1, a gente já observou que é um ponto, porque o resultado lá na nossa forma está dizendo que o y é igual a 3. Quer dizer, então, que eu vou destacar apenas esse ponto aqui, menos 1, 3. E lá nesse ponto, como em princípio ele está sozinho, você vai localizá-lo e vai colocar uma bola fechada lá, para localizar logo o ponto. Está aqui o 0, está aqui o 1, 2, 3. Localizei. Ó. Então, localiza o ponto, aqui você coloca uma bola, dá uma pequena, né, assim, um exagerozinho e bola fechada. Flávio, por que a bola aí é fechada? Porque é só um ponto em princípio, tá certo? Ó, como assim em princípio? Porque quando o x é igual a menos 1, você já tem um ponto. Então esse ponto tem que fazer parte do gráfico, então ele tem que ser destacado. E a única maneira de você destacar é com a história da bolinha, fazendo esse, né, colocando esse exagerozinho, entendeu? Muito bem. Fez o gráfico aí, nesse momento, né? Agora vai para o último momento da função, da formulazinha dela lá, que está dizendo que o x agora é menor do que menos 1, a função é dada por 5 menos x. Então, você vai fazer mais uma tabelazinha, tá? De novo, uma tabela curtinha, pequena, simples, porque a função, ela novamente é do primeiro grau. O y é igual a 5 menos x. E essa condição é exatamente, ó, x menor do que menos 1. A gente já comentou aqui no caso de cima, é obrigatório colocar o 0. Então, você já sabe que lá vai ter uma bola aberta, tá? E pega agora um valor, e pega o menos 1. Pega o menos 1, perdão. Pega o menos 1. E vai ter que colocar agora um valor menor do que o menos 1, que é exatamente o menos 2, tá certo? Mas não podia ser outro valor? Não, podia, porque eu peguei o inteiro. Tá? Eu sempre pego os valores inteiros, assim, próximos, para a gente não ter muito trabalho. Quando você substituir, vai ficar 5 mais, ó, porque tem um menos daqui da função e tem um menos aqui do x que você está pegando. Então, fica 5 mais 1 dá 6. Quando o x for menos 2, vai ficar 5 mais 2, que vai dar 7. Bom, olha só. Olha como foi bom você ter feito o gráfico aí a lápis, porque se você tivesse errado alguma coisa, você ajeitava, porque bem aqui assim está o 4, ó, bem aqui assim está o 5, ó, veja que aumentou muito, ó, do nada aumentou bastante. Ó. Então já chegamos lá no 7. Ó, então no menos 1, o resultado pulou aqui para cima, para o 6, aí você aqui tem que colocar a bola aberta, porque para menor do que menos 1, tá?
A desigualdade aqui, ó, tem que ser respeitada, tem que ser bola aberta. E no x igual a menos 2, que você aqui está destacando, o resultado vai dar 7, que é esse cara aqui em cima. Destacou o pontinho, sem muito exagero. Aí agora você vai ligar da bola aberta, é sempre do ponto onde começa toda a brincadeira aqui, ó, do gráfico. Do ponto onde o x aqui é menos 1 e o resultado é 6, ou seja, da bola aberta para cá. E não é para parar aqui não, ó, você passa aqui uma linha, tá, ó, retilínea também, ó. Então pega sempre uma régua para fazer esses gráficos. Assim, mas Flávio, esse gráfico tá muito feio, assim, tá não, pessoal. Esse gráfico tá muito bonito, tá? Olha só, então tá aqui o nosso gráfico, todo organizado, todo bonitinho, tá? Então tá bem bonitinho. Quando você faz isso assim, né, mesmo fazendo na mão, caprichou um pouco, não tem como errar. É tranquilidade total. Perfeito? Então tá feito o nosso gráfico, tá feita a nossa terceira questão. Foi tranquila, né? Tranquilidade total? Muito bem. Agora a gente vai fazer a quarta questão. Vamos fazer a quarta questão. A quarta questão, deixa eu olhar logo aqui como é que é o texto da quarta questão. Eita, a quarta questão é uma questão esperadíssima em qualquer prova de cálculo, tá? Ó, qualquer prova de cálculo que se preza, primeira prova tem que ter uma questão desse tipo, ó. Encontre as assíntotas horizontal e vertical do gráfico da função f de x igual a 10 dividido por x ao quadrado menos 25 e, em seguida, esboce o gráfico dessa função no plano cartesiano. Ou seja, a gente quer fazer essencialmente três coisas. Encontrar as assíntotas, a horizontal e a vertical, tá? Ou as verticais, de repente pode ter mais de uma, você só vai saber quando estiver fazendo as contas. E depois fazer o gráfico, vai usar as assíntotas para fazer o gráfico. Eu vou logo destacar então aqui a função para ficar mais fácil para a gente. A nossa função f de x é igual a 10 dividido pelo x ao quadrado menos 25. Perfeito? Então, a gente já colocou um tutorial, vou repetir esse tutorial para você não errar nunca mais isso em canto nenhum. Então, o primeiro passo é dedicado à assíntota horizontal, que a gente vai chamar carinhosamente de AH. Para achar a assíntota horizontal, você vai calcular sempre dois limites, que nesses casos que a gente está estudando, como a gente só vai olhar essas funções que são fáceis, então o limite sempre que você pegar vai dar o mesmo resultado, mas mesmo assim tem que escrever, ó, limite de 10 dividido por x ao quadrado menos 25, quando o x tender a mais infinito, e depois o limite quando o x tender a menos infinito. Cláudio, eu tenho que fazer isso? Assim, tem, porque são os limites que vão te ajudar depois lá na construção do gráfico da sua função. Tá? Sem esses limites, você vai ter muito mais dificuldade na hora da construção do gráfico. Bom, o que você pode fazer é ganhar tempo colocando já as dicas que a gente já andou falando em sala de aula. Ou seja, como aqui é 10, tá? É constante, e aqui embaixo é x ao quadrado, então o resultado pode ser feito logo direto, zero. Então você não vai se preocupar com mais nada, ó, zero em cima, zero embaixo aqui. Assim, Cláudio, por que isso mesmo? Bom, porque a gente já viu que tem alguns truques especiais para calcular esses limites. O que manda aqui nos limites, que a gente está chamando de limites aqui no infinito, são sempre os termos de maior grau. Ó. Então, aqui não é o x ao quadrado, que é o termo de maior grau. Então, cadê o x ao quadrado lá de cima? Se Cláudio, não estou vendo o x ao quadrado. E você não está vendo por quê? Porque tem zero multiplicando x ao quadrado. E aí você usa direto, que é 0 dividido por 1, deu 0. Mesma coisa aqui embaixo. Pode fazer direto, sem nem se preocupar com esse detalhe. E o importante é dizer, é destacar que y igual a 0 é a nossa assíntota horizontal. Outra coisa logo para você não esquecer. Como y igual a 0 é uma linha horizontal, ó, se ela é horizontal, ela deveria ser paralela ao eixo do x, mas nesse caso, ela pode ser o próprio eixo do x, porque ela tem que passar pelo y igual a 0. Então, a única possibilidade é que isso aqui seja o próprio eixo dos x, entendeu? Então, destaca logo, porque isso é útil, isso é importante para você fazer o seu gráfico brevemente. O segundo passo é dedicado agora à assíntota vertical.
E mais uma vez, a gente tem alguns truques especiais. O truque especial, a dica é, pegue o denominador da sua função, que é x ao quadrado menos 25, e a gente vai igualá-lo a zero. Então, você igualou a zero. X ao quadrado menos 25 igual a zero, e resolve essa equação, que apesar de ser do segundo grau, é simples. É só passar o 25 para o outro lado, pode até fazer de cabeça, tá? Só não esqueça que são dois valores aqui. X ao quadrado igual a 25, o x é mais ou menos 5. Por quê, Flávio? Porque vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 25. Ou seja, o x é o mais ou menos 5. Isso quer dizer que agora você vai ter duas assíntotas verticais, tá? O x igual a 5 e o x igual a menos 5, tá? Elas são as nossas assíntotas verticais. E aí você vai ter que calcular agora 4 limites, porque cada assíntota vertical que você está encontrando, você precisa olhar o que acontece do lado direito dessa assíntota, o que acontece com o gráfico do lado direito dessa assíntota e do lado esquerdo. Assim, Flávio, é obrigatório também fazer isso? É, porque senão você não consegue fazer o gráfico, tá? Então não basta só dizer que isso aqui é assíntota, você precisa entender os limites laterais, tá? À direita do 5, à esquerda do 5. Pode começar sempre do maior valor, porque você já organiza a sua vida assim, ó. Escreve. Ah, mas vai dar trabalho fazer isso. Dá um pouquinho. Limite de, aí ó, 10 dividido pelo x ao quadrado menos 25, quando o x tende a 5 pela direita. E esse limite, o resultado, ou vai ser mais infinito ou vai ser menos infinito, que você pode fazer isso de cabeça também. Depois você vai calcular o limite da mesma expressão, 10 dividido por x ao quadrado menos 25, e vai olhar agora à esquerda do 5. Então você diz que o x está tendendo a 5 pela esquerda. Também o resultado ou vai ser mais infinito ou vai ser menos infinito. Isso que você está fazendo é entendendo a direita da assíntota x igual a 5 e a esquerda dela. E depois você aproveita, né, faz logo aqui o esquema geral para resolver os outros dois limites aqui, que são os limites de 10 dividido por x ao quadrado menos 25, quando o x tender a menos 5, que é a outra assíntota, pela direita, e finalmente o limite de 10 dividido por x ao quadrado menos 25, quando o x tender a menos 5 pela esquerda. Perfeito? Então são 4 limites que você vai calcular. Lembrando que todos eles estão envolvidos com o mais infinito ou o menos infinito. Só precisa descobrir o sinal. E como é que eu descubro o sinal? Mais uma vez, ó, olha só o denominador, porque o numerador está fixo. Ó, o numerador é 10 em todos eles, então é sempre positivo. Só quem vai influenciar no sinal é exatamente o denominador. Então não faz mal você fazer de cabeça uma continha do tipo assim, ó, o x está tendendo a 5 pela direita. Fala, eu posso fazer x igual a 6? Pode, não tem problema nenhum. Ó, mas é só de cabeça, 6 ao quadrado 36 menos 25. Claro que o resultado é positivo. Isso é só para dizer que esse limite aqui é mais infinito. Quando tende a menos 5 pela esquerda, pode pegar o 4, não tem problema não. 4 ao quadrado 16 menos 25, negativo, ó, mas é só para descobrir o sinal. Ó. Você descobriu que agora é negativo, então aqui é menos infinito. O terceiro limite que está aqui, ó, é quando o x tender ao... Aliás, isso aqui que era o 5 pela esquerda, né, pessoal? O 5 pela esquerda, isso aqui que vai dar negativo, menos infinito. Isso aqui é o menos 5 pela direita, tá? O menos 5 pela direita... Ah, mas eu vou pegar o menos 4. Então, menos 4 ao quadrado continua positivo 16. Só que é menos 25. E aí o resultado continua negativo. Continua menos infinito mesmo. Olha aí. E finalmente menos 5 pela esquerda, que você vai pegar o menos 6. Aí menos 6 ao quadrado é 36, menos 25, que é positivo, ou seja, isso é mais infinito. Entenderam os sinais? Entendeu os sinais? Aí agora você vai para a parte, né, para coroar toda a brincadeira do gráfico. Não precisa exagerar, tá? A gente já falou que você pode fazer tudo a lápis, sem muito exagero. Ó, tá aqui o gráfico no nosso plano cartesiano. Tá aqui o eixo do x, tá aqui o eixo dos y. Aí eu recomendo que você faça as assíntotas pontilhadas, assim, para não ficar muito sobrecarregado esse gráfico.
pode, inclusive, eu até botei aqui de propósito, aqui, o pincelzinho azul, para você enfeitar aqui, ó, tá certo? Ó. Então, você vai desenhar as duas assíntotas. Logo aqui, verticais, ó, x igual a 5. Outra coisa, de novo, não se preocupa com escala. Tá, ó, x igual a 5 é uma linha vertical, ou seja, paralela ao eixo dos y, passando aqui pelo 5, ó. Aqui é o zero, que ninguém pode esquecer nunca, né? E o x igual a menos 5, aqui uma linha também vertical, passando pelo menos 5, aqui, ó, ou seja, paralela ao eixo dos y. Essas duas linhas verticais são, claro, as duas assíntotas verticais. A outra assíntota, que era a horizontal, é o y igual a 0, que a gente já tinha observado, que era o próprio eixo do x. Tá certo? Como é o próprio eixo do x, ele já está desenhado, então não tem como você fazer mais nada. Eu estou botando aqui um pontilhado aqui por cima, mas nem percebe nada, tá certo? O mais importante agora é a interpretação que você vai fazer desses limites. Então, se você quiser, inclusive, enfeitar, né, pincelzinho de outra cor, pode enfeitar, não tem problema nenhum. Pode trazer, né? Pode trazer assim para a prova ou outra tipo de pincel, tipo canetinha, sei lá, você que sabe. Bem, o importante é você entender o seguinte, ó, eu tenho que interpretar esses limites laterais. Começa logo pelo x igual a 5 aqui, ó. O x está tendendo a 5 pela direita, ó. Isso quer dizer que o x é maior do que 5. Então, estou aqui do lado direito, maior do que 5, ou seja, bem pertinho dessa assíntota, só aqui do lado direito. O limite deu mais infinito. Isso significa que o seu gráfico ele está aqui por cima, bem pertinho dessa linha vertical. Mas não faz nada agora não, faz só uma marcaçãozinha para dizer que o gráfico está por aqui. Quando o x tende a 5 pela esquerda, o resultado dá menos infinito, ou seja, 5 pela esquerda é aqui, na mesma linha que você estava, tá? Só que do lado esquerdo. O resultado menos infinito quer dizer que o gráfico vai estar aqui por baixo, ó, tá? Mas bem pertinho da linha vertical. Esses dois limites aqui já foram estudados. Aí agora você vai olhar o terceiro limite, que é o da assíntota x igual a menos 5, tá certo? No menos 5 pela direita, o resultado deu menos infinito, ó. Menos 5 pela direita, menos infinito aqui embaixo, ó. Então, deixa lá marcado. E, finalmente, menos 5 pela esquerda, que o resultado está dando mais infinito. Então, menos 5 pela esquerda, mais infinito é aqui em cima. E os dois primeiros limites que você tinha feito logo no começo, né, do tutorialzinho, ó. Primeiro passo que você executou, que é o limite quando o x tende a mais infinito. O resultado deu 0, mais infinito é aqui para a direita, ó. Isso é mais infinito. O resultado 0 quer dizer que o gráfico tem que vir para a assíntota. E quem vem para essa assíntota aqui é essa ponta que está do gráfico aqui por cima, ó. Então você vai descer aqui uma curva bem suave, bem calma, bem tranquila, ó, em direção ao eixo do x. E faz, tá? Esse movimentozinho parou aí. Quando o x vai para menos infinito, que é o último limite que está aqui, que é para cá o menos infinito, ó, o gráfico, o resultado do limite é 0. Isso quer dizer que o gráfico também vem para cá. Você vai falar, que parte do gráfico vem para cá? A única parte que pode vir para cá é essa daqui, tá? As outras não podem. Então, essa parte vem do mesmo jeito, como se fosse uma figura bem, ó, simétrica. Ó, tá vendo? Ó? Certo? Usando a simetria, assim, explorando tudo detalhadamente. E, finalmente, opa, mas não tem mais limites, Flávio. Se não tem mais limites, essas duas pontinhas estão ainda perdidas, estão, né, desconectadas por enquanto. Não tem problema não. Você vai voltar lá para a função e vai calcular o f de 0, que é o ponto médio aqui das duas assíntotas. Então, calcula f de 0. Aonde tem x, você coloca 0. É só para poder enfeitar um pouco mais a questão. Não se preocupa com esse valor não, tá? Flávio, deu 10 sobre menos 25, onde é que eu marco isso? Não se preocupe, é um valor que está pertinho aqui do 0, tá certo? Se quiser simplificar, pode dividir por 5. Aí aqui fica 2, embaixo 5, ou seja, menos 2/5. É um cara tão pertinho do 0, mas eu não vou nem me preocupar com ele não. Faz de conta que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Pronto, nem se preocupa. O mais importante é entender que o gráfico, ó, ele vai ter que passar aqui nesse ponto. Então, essa ponta está aqui embaixo e faz uma curva em direção a esse ponto, ó. Então, essa curva vem para cá, ó, como se fosse... É parecida, não é uma parábola, mas é parecida com uma parábola. Eita, Flávio, isso não é parábola não? Assim é não. É só parecida, tá? Parábola mesmo é o gráfico de quê? Da função do segundo grau. Isso aqui é parábola, tá certo? Então, você não tem uma parábola aí não. Mas entendeu aí o gráfico?
Acabou já a questão. Ele falou, mas deu trabalho, falou, essa questão passou um tempão. Aí eu passei um tempão porque a gente vai fazendo bem devagarzinho, vai explicando, passo a passo, bem calmamente. Então acaba dando, né, um pouquinho de trabalho na hora de fazer essa construção. Então, mas nada demais, não tem nada do outro mundo, entendeu? Bem tranquilo. Bom, eu vou deixar para fazer a questão número 5, que é da reta tangente e da reta normal, num outro vídeo que eu vou postar daqui a pouco. Tá? E depois a gente faz a sexta questão também. Então a gente para por aqui, nesse segundo vídeo. Bye bye, até.